amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora nós vamos tratar de futebol, de esportes de um modo geral, até porque estamos no penúltimo dia do encerramento dos 54º Jogos Abertos de Santa Catarina, esse ano com a cidade de Itajaí sendo a sede da competição. Aliás, Itajaí está sediando com essa a quarta vez os Jogos Abertos de Santa Catarina. E pela primeira vez, então de forma inédita, Itajaí conquista o título de campeão geral e de maneira antecipada, porque os jogos terminam nesta terça-feira. A pontuação que Itajaí somou até agora, 309 pontos, não pode ser alcançada pelos adversários pela ordem Blumenau e Florianópolis. Então, a expectativa muito grande em relação à equipe blumenauense nessa disputa pelo vice-campeonato. Blumenau que conquistou até aqui 4 modalidades de campeão das 4 modalidades, no caso o basquete feminino e masculino, o handebol feminino e também a conquista da modalidade que levou a equipe do Blumenau a ajudar nessa classificação na pontuação. Então, nós temos aqui no programa hoje a Bruna Heloísa Rodrigues, ela é a ala armadora do basquete de Blumenau, que venceu o Chapecó, reeditando a final recente do campeonato estadual, para falar dessa conquista. Mais uma, porque é a 6ª consecutiva. Prazer tê-la aqui, Bruninha. Um prazer é meu. Então, o Marcel está aqui, né? Já com mais tempo de história nos Jogos Abertos. E o futsal, que completou então a 4ª modalidade que o Blumenau conquistou o JASC na divisão especial. Né? A primeira divisão que a gente chama aqui, porque a especial quem levou foi a Crona de Joinville. É uma espécie de 2ª divisão do futsal nos Jogos Abertos, que agora, além de ganhar o troféu, a medalha de ouro, Blumenau também garantiu acesso, estará no grupo seleto da elite do futsal no ano que vem, nos JASC de Joaçaba. Marcel, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Minúcio. Um abraço especial para você, para a Bruna, os amigos do Meia Hora Esportiva. E é satisfatório voltar aqui, né, com uma medalha tão importante, né, e vamos falar melhor dela aí. E você vai fechar o ano, né, com chave de ouro, além de guardar a medalha de ouro, né? Porque foi uma bela participação na Liga Nacional e agora esse objetivo, né? Como blumenauense, eu acho que não tinha outra proposta a não ser garantir o acesso, né? Sem dúvida. A gente comentou antes de ir para os Jogos Abertos da nossa responsabilidade, a nossa, teoricamente, de obrigação de fazer com que o futsal de Blumenau permaneça na elite ou chegue à elite do futsal, né, nível de JASC. E a gente comentava que o título seria a cereja do bolo, né, da temporada que o futsal teve aqui em Blumenau, né, a nível nacional. Então tudo correu da forma como a gente queria e está sendo muito especial, né, até o último momento foi muito especial para mim. Blumenau conquistou o acesso, o título da chamada primeira divisão do futsal, ao vencer São Lourenço do Oeste por 5-2 no último sábado. Já o basquete feminino de Blumenau conquistou o título vencendo o Chapecó 73-65. Bruna, foi difícil ganhar de novo das meninas lá de Chapecó, não? Foi um jogo, a gente até brincou no final do jogo, foi um jogo cardíaco, porque a gente oscilou muito durante a partida, a gente cometeu muitos erros durante o jogo, e a gente abria 10, delas encostavam 1, abria 10, encostavam 1, e foi até o último minuto do jogo. Mas a gente conseguiu ainda no finalzinho abrir 5, daí elas pararam com falta, a gente bateu alguns lances livres, a gente conseguiu abrir 8 até o apito final. Mas a gente sabia que esse ano o basquete ele tá crescendo muito, as equipes estão se qualificando, o Campeonato Catarinense já teve mais equipes, então a gente sabia que a gente teria que ir para os Jogos Abertos bem concentrada, com bastante atitude, sabendo que se errasse muito, a gente poderia, se vacilasse, a gente poderia perder o jogo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu manter e sair com a vitória. E foi um espaço muito curto entre a conquista do campeonato estadual e essa conquista aconteceu diante de Chapecó, em Chapecó, para essa decisão agora dos jogos, né? Isso. A gente fez um bom primeiro jogo do playoff aqui em Blumenau. A gente ganhou de 13 pontos. Fizemos alguns erros também, mas é normal, nem sempre a equipe está ajustada. Aí fomos a Chapecó no segundo jogo e lá a gente perdeu. Perdemos em casa, perdemos de 16 pontos. E provocamos o terceiro jogo. Aí lá, no domingo, casa lotada de Chapecó, a gente ganhou de 2 pontos. Então foi um jogo também decidido no último segundo do jogo.
E logo depois tivemos uma semana de recuperação para ajustar algumas coisas da equipe e já viemos para os Jogos Abertos. Aliás, um ponto alto na presença de público no JASC, pelo menos nas modalidades coletivas. Foi assim também no futsal, Marcelo? Sim, foi assim. O apelo do público foi bem interessante. Isso que vocês não cruzaram com a cidade sede, né? Isso, E eu ia falar até pela primeira divisão, né? Que tem equipes da primeira divisão do estadual, não são equipes da divisão especial. Só comentando que as equipes da divisão especial nos Jogos Abertos, eram 3 equipes, a única que ficou foi Blumenau, as outras caíram fora na fase classificatória. Mas o público sempre prestigiou. Acho que é uma característica do futsal nos Jogos Abertos, né? A gente foi ver, acompanhou alguns jogos da divisão especial no Gabriel Colares também, com um público bastante grande. Pois é, Blumenau que estreou, venceu o Morro da Fumaça 5-2, depois ganhou de Joaçaba 1-0, empatou com São Miguel do Oeste 2-2, São Miguel tem uma certa tradição no futsal, 2-1 em cima de São Lourenço do Oeste, na semifinal ganhou de Mafra 5-2 e aí repetiu o placar na final de novo com São Lourenço do Oeste. O Oeste sempre teve por tradição né, o futsal como um esporte, seja ele para competir em nível de estado ou mesmo regional lá, né? Sem dúvida. E essas equipes que a gente teve um confronto direto, aí são equipes que jogam a primeira divisão, então são equipes acostumadas com esse tipo de torneio, esse tipo de competição, né? São plantéis mais reduzidos, mas o pessoal, o espírito de guerreiro, como a Oeste tem essa característica, essas equipes, teve jogos aí que a gente teve uma certa dificuldade, né? Claro, falando dos placares aí, a gente parece, não, foi fácil, Blumenau. Não foi fácil. Foi bem equilibrado e claro que no final o nosso plantel fez a diferença, né, nos jogos. No segundo tempo, geralmente a gente conseguia impor o nosso ritmo de jogo e aí facilitava. Mas até na final foi um jogo emocionante. Saímos atrás, né, e no final buscamos a virada. Mas acredito que a equipe se comportou dentro do esperado. Já no basquete, o desafio maior foi mesmo a grande final, né? Assim, nesse ano a gente caiu numa chave difícil. A gente caiu na chave de Florianópolis e na chave de Itajaí, que é o time da casa. Então a gente sabia que Itajaí viria com contratações e Floripa também sempre está entre os 4 nos últimos anos. Então a gente sabia que a gente não podia vacilar. Então a gente fez um bom primeiro jogo contra Florianópolis, que a gente saiu com a vitória. E no segundo jogo contra Itajaí, a gente fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a equipe se desestabilizou, fizemos alguns erros. A equipe da casa, a casa cheia, começaram a meter algumas bolas e a gente perdeu para Itajaí. Mas Itajaí depois acabou sendo desclassificada. Escreveram uma atleta irregular, né? Falaram que era uma americana, na verdade ela saiu daqui, foi para os Estados Unidos, aí não tinha documentação legalizada e por isso que foram excluídos, né? Não, na verdade a atleta americana, ela não é daqui, ela é americana mesmo. Tinha uma outra americana, só que ela é nascida aqui, então ela poderia jogar. Mas a outra americana, ela estava irregular mesmo. Ela não tinha nenhum vínculo com nenhuma federação, nem nada. Por isso foram excluídos Por da isso competição. foram excluídos. Bom, é uma equipe jovem essa do basquete do Blumenau, né, feminino? Bem jovem. A gente tem 3 atletas que são a base da nossa equipe, que têm passagem na seleção brasileira. E as outras atletas são todas abaixo de 21 anos. Tem uma mescla assim, bem grande entre meninas de 16, de 17, 18, 20, 21. Pois é, Bruna, você além de ala armadora da equipe, já está seguindo os caminhos do Camargo com as equipes de base, né? Estou. Esse ano o Camargo me deu uma grande oportunidade de estar trabalhando com as categorias de base. Então eu já sou técnica das categorias de sub-12, sub-13, categorias de OLESC. Então a gente está começando um trabalho pensando no futuro, né? Pegar as meninas mais novas, formar uma base boa para a gente estar disputando, estar sempre, né, entre os primeiros em OLESC, joguinhos. Esse ano a gente ficou em terceiro no OLESC e nos joguinhos, então a gente já foi muito bom esse ano e a gente quer continuar o trabalho. E eu estou bem determinada a continuar. Que bacana. Você, Marcel, já se dedicou muito à condição de jogador por Blumenau, jogasse na Malva e no exterior. Você lembra de quantas equipes você desfilou ou não? Olha, se for numerar aqui, acho que, né? Mas vou comentar as principais, né? Saí de Blumenau, fui a Jaraguá, depois estive na Espanha, depois retornei, joguei na Ubra de Canoas, que foi uma referência até hoje no futsal nacional. Voltei, joguei em Joinville, que é uma potência, aquele projeto até hoje, né? Depois fui para o Paraná também, fui campeão lá pela Copa Grill de Marechal Cândido Rondon.
Tive ano passado jogando no Campeonato Europeu, voltei e esse ano retornei a Blumenau depois de 16 anos. Então, esse ano eu completo, né, estou finalizando com 22 anos de carreira profissional. E um dado interessante, Minos, que eu iniciei nos Jogos Abertos, de 92 para o Blumenau, né, jogando a minha primeira competição no adulto. De lá adiante eu não joguei mais categoria de base, só joguei no adulto e fui encerrar esse ano, após 22 anos. Pois é. Então, vai aposentar mesmo? É que nem o Rogério Ceni que só promete que para, não para. Não, eu decidi, já vim para Blumenau já pensando nisso no início do ano. As coisas aconteceram de uma forma especial, né? A gente foi para a Liga, teve essa campanha maravilhosa, fomos campeões agora dos Jogos Abertos, mas a ideia era já, né, de fazer a transição. E saio assim, no dever cumprido, pela sensação de sair num bom nível, né? Sai por cima. Diferente de alguns atletas, que é um momento difícil do atleta tomar essa decisão, mas, né, cada um, eu respeito a decisão de cada um, mas prefiro sair com uma imagem boa do que com uma imagem o pessoal dizendo, não, o Marcelo tem que parar porque já não está mais rendendo. Mas é natural, não tem como desafiar, né, a física. Então, chega uma idade que não dá mais. A minha ideia é parar num nível bom, então aconteceu tudo esses fatos que eu comentei e estou satisfeito com o meu rendimento aí e torço para que o Blumenau siga aí forte. Pois é, e essa conquista, mesmo sendo na primeira divisão, garantindo o acesso, ela tem um significado para você, para a cidade de Blumenau, na medida em que a última conquista, e foram poucas, durante o curso dos Jogos Abertos nessa modalidade, a última foi em 90. É claro, na divisão principal, né, hoje eles chamam de segunda divisão, mas digamos que era o que a Corona ganhou esse ano, a Sulfabril naquela década de 90, diante da Sadia, ganhou o título, né? E o Blumenau agora sobe e volta para aquele lugar de onde não deveria ter saído, pela sua tradição também no futsal, por tudo que representa. E você tem um projeto de vida, vai continuar lidando com o esporte, Marcelo? Eu tenho alguns projetos pessoais, mas pretendo estar ligado ao esporte, na parte de gestão, né? A gente está também, eu torço aqui que a equipe de Blumenau aqui consiga realmente uma vaga interessante para a Liga, que o projeto continue forte como esse ano, né? Acho que foi uma semente que foi plantada que eu torço que ela siga adiante, né? E estou à disposição também aí na questão de gestão aqui, de ajudar a Blumenau, enfim, a gente, querendo ou não, conhece bastante gente, conhece o mercado, para né? isso, né? E tem alguns projetos também pessoais, que também o esporte, quando você está no alto rendimento, você não tem o tempo devido para botar em prática, né? Então, também é uma dessas decisões que eu tomei, mas saio de cabeça erguida, o mais importante, e seguir a vida aí agora para frente. Pois é, Blumenau que parou nas quartas de final, né, da Liga. Quartas de final. Acabou sendo eliminada a equipe do Blumenau para Sorocaba, que nas semifinais Sorocaba ganhou de Jaraguá por 3-1 e joga nesta segunda-feira às 19 horas na Arena Jaraguá, o jogo de volta, não tem saldo de gols, se Jaraguá ganhar e empatar na prorrogação vai para a final. Do contrário, o Sorocaba decide o título. A outra semifinal, o jogo de volta, será amanhã entre Corinthians e Intel. O primeiro jogo terminou em 0-0. Vamos ao futebol, porque Santa Catarina tem definido já o campeão da segunda divisão da Série B. Nós tivemos em Lages ontem, casa cheia. O Internacional acabou perdendo o jogo no jogo disputado nesse domingo para o Guarani por 1-0. No sábado passado, o Inter venceu com um gol de Chipote o Guarani por 1-0. E aí, como o Inter fez a melhor campanha, jogava por 2 resultados iguais, ganhou uma, perdeu a outra. Então o Inter é campeão catarinense da Série B. Inter e Guarani vão se juntar ao Metropolitano, Marcílio Dias, Atlético de Birama, Chapecoense, Joinville, Avaí e Figueirense, a partir do dia 1º de fevereiro, quando iniciam as disputas do Campeonato Estadual 2015, portanto. Série A do Campeonato Brasileiro também tem campeão. Com 2 rodadas do final do campeonato, o Cruzeiro conquistou o tetra, contando a Taça Brasil de 66 e os 2 títulos conquistados anteriormente pelo Cruzeiro. Então o Inter venceu no sábado o Atlético Mineiro por 2-1, Bahia 1, Atlético do Paraná 2, Flamengo 1, Criciúma também 1, o jogo foi lá em São Luís do Maranhão. Esse resultado definiu a sorte e o destino do Criciúma, está rebaixado matematicamente, vai disputar a Série B no ano que vem. No Clássico Paulista disputado em Cuiabá, o São Paulo venceu o Santos por 1-0,
O Sport empatou com o Fluminense no Recife 2-2. Como dissemos, o Cruzeiro, ao vencer o Goiás, conquistou o título brasileiro por antecedência, né? Já o bi, porque ano passado conquistou o título, agora repete a conquista com o mesmo técnico, o Marcelo de Oliveira. O Figueirense venceu o Vitória e se garante na Série A no ano que vem. O Corinthians ganhou do Grêmio na Arena Corinthians por 1-0. Curitiba bateu o Palmeiras por 2-0, um alívio para o Curitiba, uma preocupação a mais para o Palmeiras que corre risco. E a Chapecoense abriu 4 pontos da zona de rebaixamento, está mais tranquila, depende de si para permanecer na Série A. Já o Botafogo está virtualmente rebaixado, a exemplo da equipe do Bahia. Complicado, né, Marcel? Você é botafoguense, seu avô jogou inclusive no Botafogo, né? Time com tanta tradição, clube com tanta história, tem que voltar a passear pela segunda divisão de novo. Minosso, mas a gente sabe que quem trabalha no esporte tem muita questão da seriedade do projeto, da gestão, né? Então o Botafogo, nos últimos anos, tem mostrado que não tem cumprido muito com as obrigações, é o que a gente escuta, né? E aí reflete em campo, não tem como, né? Você cobrar do atleta o que não está... E essas coisas acontecem. Acho que todas as equipes que passam por um momento difícil tendem a se reestruturar para voltar mais forte. Tomara que o Botafogo, eu como simpatizante e torcedor do Botafogo, torço para que isso aconteça, né? Eu falei que você é neto do Nicolau. Nicolau é um senhor que foi campeão jogando no Olímpico aqui em Blumenau, catarinense, 1964. Foi jogador do Avaí, foi jogador do Botafogo. Então, além dessa simpatia que tu tens, está na família esse carinho. O meu avô costuma dizer que enche de orgulho dizer que jogou no Botafogo, no Avaí, no Figueirense, né? E aqui também em Blumenau fez história, né? Nicolau dos Santos. Né? Hoje vai fazer 86 anos aí, eu costumo dizer que é uma lenda viva aí na cidade. E realmente, ele fez, quando no início de carreira, ele fez a minha referência inicial, né? Sempre foi ele, assim. Então, torço que o Botafogo aí passe por esse momento difícil aí, se reestruture, né? Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol depois de completada a rodada. Cruzeiro já campeão, como dissemos, 76 pontos. São Paulo garantiu vaga na Libertadores, 69. O Corinthians tem 66, Internacional 63 é o quarto. Depois Atlético Mineiro 61, Grêmio 60, Fluminense 58, Atlético do Paraná 50. O Flamengo da Bruna 48, Sport 48. Está melhorando, ainda tem 2 jogos. O Santos tem 47, Figueirense 46, Goiás 44, Chapecoense pertinho de se livrar do rebaixamento 42, né? Curitiba 41 e a Chapecoense recebe o Cruzeiro no próximo final de semana, né? Recebe o campeão brasileiro. O Palmeiras tem 39, joga no sábado em Porto Alegre diante do Internacional que luta por uma vaga na Libertadores. Vitória 38, já na zona de rebaixamento, exemplo do Bahia 34, esse sim, como dissemos, com o Botafogo virtualmente rebaixados e o Criciúma que já foi. No meio de semana tem decisão da Copa do Brasil. O Atlético levou a melhor, venceu por 2-0 no primeiro jogo disputado lá no Estádio Independência. Agora o jogo será no Mineirão, né? E o Cruzeiro pode ser campeão em menos de uma semana 2 vezes, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Para isso precisa vencer por 3 gols de diferença, ou fazer 2-0 e levar a decisão para os pênaltis e ganhar. O Atlético tem uma vantagem, convenhamos, muito boa nessa final de quarta-feira, 10 da noite da Copa do Brasil. Em alta, o futebol mineiro de novo, exemplo do ano passado, Cruzeiro campeão brasileiro, o Atlético pode ser campeão, se não for será o Cruzeiro, né? O Boa Esporte, lá na Série B, daqui a pouco nós vamos mostrar a tabela, está pertinho do acesso. O Tombense ganhou a Série D, está na Série C, então o futebol mineiro fazendo história, né? Um ano de conquistas. Já que falei na Série B, vamos a ela, porque no final de semana próxima, sábado, nós vamos ter todos os jogos da última rodada. Avaí e Vasco. O Vasco com empate dentro de casa no último final de semana, 1-1, garantiu o acesso. Se junta a Ponte Preta e Joinville, que já haviam garantido a classificação para a Série A de forma antecipada. Tem ABC e Bragantino, Luverdense e Ceará. O Luverdense se livrou do rebaixamento com empate contra o Joinville no final de semana. O Ceará ainda sonha, mas é remota a possibilidade de subir. Se o Joinville ganhar do Oeste, é campeão da Série B. O jogo vai ser lá em São Paulo. Tem Náutico e Ponte Preta. Ponte Preta tem que ganhar e torcer por um tropeço do Joinville para ser campeão. Aí tem América Mineiro e Sampaio, Português e Vila Nova, e Casa e Boa Esporte. Joinville
tem que ganhar e torcer para que o Icasa, que já se livrou do rebaixamento, atrapalhe a vida do Boa Esporte. O Atlético de Goiás ainda vive, tem contra o Santa Cruz o jogo, Paraná e América fecham a rodada. Observe na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Joinville que tem 70 pontos. Depende de si nesse jogo que tem lá em São Paulo contra o Oeste. Aí tem a Ponte Preta próxima com 68. Estou falando da disputa de quem vai ser o campeão. O Vasco subiu, joga com o Avaí aqui. O Avaí tem possibilidade de classificação. Por quê? Reparem, Boa Esporte tem 59, Atlético de Goiás 59, Avaí também 59, correndo ali pertinho o Atlético Mineiro. Tem muitos times brigando por essa quarta vaga. Rebaixados Icasa, Vila Nova e Portuguesa. O Bragantino tem 43, o América Potiguar tem 43, o Oeste, que joga com o Joinville, tem 45, ainda não se safou, né? Se os dois ganharem ali, América e Bragantino, o Oeste pode ser rebaixado para a Série C. A Série C, que definiu o seu campeão no final de semana. Em jogo disputado em Belém do Pará, Macaé e Paysandu empataram em 3-3, como no primeiro jogo no Rio, a partida terminou empatada em 1-1. O gol qualificado, os gols com peso dobrado, deram ao Macaé, Clube Carioca, o título de campeão brasileiro da Série C. Mas eu estou ao lado de dois campeões aqui dos Jogos Abertos, o Marcel, na primeira divisão do futsal, e a Bruna no basquete, que é o hexacampeonato, né? 6 conquistas. Isso. Nunca ninguém em uma equipe foi 6 vezes campeãs consecutivas. Você tem 21 anos de idade. Tenho 21. Há muito tempo está vestindo a camisa de Blumenau, mas não foram 6 conquistas ou fizesse parte desde... Não, eu fiz parte de 5. Mas 5 títulos não é para qualquer um, né? Já desde... 5 medalhas de ouro. Ô, Adriano, dá um jeito aqui, a gente mostrarmos, né? Essa medalha aqui, pesadinha, muito bonitinha, bem confeccionada, né? Muito bacana, a medalha de campeão dos Jogos Abertos no basquete. A medalha é igual essa do Marcel, né? Ou tem identificação por modalidade? Não, né? Tem identificação atrás. Né? Atrás. Aí identifica aí. Uma etiqueta colada, né? Legal, porque ela representa essa medalha, a conquista. E aqui tem o navio, né? A igreja. Isso, a matriz. Que é muito bonita a matriz lá de Itajaí, muito, né? Muito e o navio que é o símbolo Itajaí, da cidade portuária, isso, né? Vocês ficaram bem à vontade lá, se sentiram bem no período que ficaram lá, Bruno? Sim. Nosso alojamento, eu sempre digo que eu nunca fiquei nas outras delegações, mas eu sempre falo, eu sou suspeita a falar que a delegação de Blumenau, a estrutura é ótima, então super à vontade. E também Itajaí, né? Receberam bem vocês? Receberam muito bem, muito bem. Foram 5.800 atletas, representantes de 88 municípios, né? Claro que nem todos permaneceram do dia 15 e vão ficar até amanhã, que é o último dia da competição. Mas é um número elevado de atletas, né? Esbarravam a todo instante com delegações daqui e dali, né, Marcelo? Mas a atmosfera do JASC é essa, né? Se você não está competindo, você está sempre vendo alguma modalidade. Isso aqui é o interessante quem disputa o JASC há muito tempo sabe que, né, que isso aqui é a magia dos Jogos Abertos. É você se identificar com as outras modalidades também, porque passa o ano todo, você não tem contato, e ali naqueles 7, 8 dias você tem contato. Eu tive a oportunidade de participar por Florianópolis e por Joinville. Na questão da estrutura, Blumenau sempre foi referência, nível de alimentação, de colégio e tal. E, né, eu, depois de tanto tempo ter voltado a participar por Blumenau, realmente a gente sente essa diferença. Na quarta-feira, nós fomos a Itajaí acompanhar, né, a programação, os jogos. E estivemos, inclusive, ao meio-dia, convidados que fomos pela Fundação, almoçamos lá, o cinegrafista Adriano, o coordenador daqui da TV, o Antônio Amaro, o Tico. E nós estávamos ali, o presidente aqui da Câmara, o Vanderlei Oliveira, também esteve nessa comitiva, e a gente conversava, e o Denner, que eu não posso esquecer, que é o homem das fotos aqui, ele consegue deixar o pessoal que participa aqui do programa mais elegante, né? Mas nessa conversa que a gente manteve lá com o grupo, observando na fila, porque é uma fila que demora para fazer o prato, sabe? Não porque há uma lentidão para servir, mas porque há um contingente de atletas, técnicos e dirigentes muito grande. A maior delegação dos Jogos Abertos foram 550 pessoas, se não me engano, representando o Blumenau. E na conversa a gente constatou uma delegação jovem, muitas meninas e meninos, vocês mesmo, time de basquete, já dissessem,
equipe jovem. A do futsal não é diferente. Você que era o tio da turma lá, né, Marcelo? Eu que era o tio da turma. Os meninos me chamam de velhinho lá. Falei, não, velhinho não, experiente. Experiente, né? Mas eu tive também anos atrás para o Blumenau e realmente a gente comentou que tem uma geração bem nova, não só no basquete, como no vôlei feminino, como até no bolão 16, que eu não sabia que tinha meninas tão jovens jogando bolão 16, mas enfim, acho que o Blumenau tende a crescer e é importante aquilo que o Galdino falou, da questão do trabalho de base e tal, né? E no futsal também, a nossa equipe ela é jovem, né, com alguns jogadores experientes. Os jogadores experientes dá para contar no dedo. Eu, o Dão, até o Regis, que veio de fora tem uns 30 anos, depois vem tudo abaixo. Roncalli deve ter uns 26, 27, o resto vem tudo abaixo ali, na faixa de 21, 22, então se caracteriza por uma equipe jovem até a nível nacional. Então é interessante, reciclagem sempre é importante. Eu acho que também no basquete masculino, que ganhou o título, acho que o Ricardinho, que é o mais experiente ali, geração também. também. É uma turma bem Minha jovem. geração. Bacana. Olha, hoje, segunda-feira, não será entregue nenhum troféu. No último dia, que serão entregues os últimos 8 troféus dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E na pontuação geral, Itajaí, como dissemos na abertura do programa, já de forma antecipada no final de semana, confirmou o favoritismo e conquistou o título com 309 pontos, deve ampliar essa pontuação. Blumenau deve fechar os Jogos Abertos em Itajaí em segundo lugar, neste momento soma 162 pontos, 27 a mais do terceiro colocado, o município de Florianópolis, que tem 135. Como dissemos, Blumenau conquistou 4 troféus, um no futsal, na primeira divisão, que garantiu o acesso, o basquete feminino, né, e o masculino, e ainda nós tivemos a conquista do handebol feminino. E tem a possibilidade de conquistar, quem sabe, outros troféus até o fechamento desta jornada lá nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nesta segunda-feira, Blumenau está na semifinal do vôlei masculino, joga daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, diante de Sara. Está na semifinal do futebol a partir das 17h15 com Itajaí. Semifinal do handebol masculino com Balneário Camboriú hoje 17h30. Você pode acompanhar esses jogos pela Rádio Blumenau, que está transmitindo jogos lá com o Marciano, com o Amaury Pereira, com o Juliano Russi, que faz um trabalho extraordinário, com o Clodoaldo Pereira, enfim, toda a equipe atualizando e transmitindo modalidades coletivas individuais. Então, o Blumenau ainda está em algumas disputas, pode melhorar, né, quem sabe, ampliar o número de troféus. Itajaí, que é o campeão, já somou 19 conquistas. Expectativa muito grande. Quero só fechar aqui apresentando a medalha Rodolfo Sestrem, porque ela vai ser entregue em solenidade hoje na CCO, às 21 horas, para o melhor atleta e para o atleta revelação dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o Sestrem, que fez história transmitindo Jogos Abertos e outras modalidades esportivas como o futebol. Você, inclusive, Marcel, jogou com o Sestrem narrando e a gente fica até, eu na condição de colega que fui por 17 anos de repórter e companheiro de trabalho na crônica, a gente não fica tão à vontade para dizer que é ou não é justa a entrega, né? Ficamos numa situação complicada, mas foi o cara, digamos assim, né? Sem dúvida, justíssimo, né? Eu, quando ele faleceu, eu não estava mais em Blumenau, mas ele me acompanhou, como vários atletas que surgiram aí, né? Eu me lembro ainda quando eu atuei no Blumenau Esporte Clube, quando eu tinha 16, 17 anos, jogava no profissional e ele já narrava, e, enfim, ele é uma referência aí. É justa, então, a entrega da justa, medalha. sem dúvida, justíssima. E eu quero aqui mandar um abraço para a família também, conheço o filho dele, que Túlio. A gente estudou junto aí anos atrás. Fica um abraço forte do Marcel aí para toda a família. E o Landa, a esposa, né? A Sara, a Sabrina, as filhas. Então, é uma homenagem que iniciou em 2010, teve uma pausa, agora foi retomada e será entregue. Então, vamos ficar na expectativa de quem vai ser o atleta revelação, melhor atleta nessa cerimônia que acontece hoje às 21 horas lá na CCO. Fica a torcida para que saia daqui de Blumenau, né, Bruninha? Sim, O vencedor é que leva essa medalha também para casa. Claro, com certeza. Então é isso. Amanhã, no último dia, a entrega do troféu geral. Rubens Facchini é o campeão dos Jogos Abertos da cidade de Itajaí. E assim, meus amigos, o programa Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Vem aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos, um grande abraço e uma boa semana.